E aí, galera, tudo bom? Aqui mais um programa Fala Doutor e o convidado de hoje, esse aqui é internacional, viu, Toninho? Esse aqui a gente exportou, importou, extraportou, né? Abduziu, trouxe pra dentro. O cara é uma sumidade na questão de RH, trabalhou em várias multinacionais e também algumas empresas nacionais. E veio aqui dividir um pouco do seu conhecimento com vocês, né, pessoal? Que o que é que a gente não faz por vocês, né? A gente faz de tudo. Então, estamos aqui hoje com o nosso amigo, nosso grande Rafael Carvalho, que vai falar um pouco do seu trabalho, como é que ele desenvolveu e como foi que ele chegou até aqui. Eu queria primeiro, Rafael, que você falasse de sua trajetória, porque esse nome é bonito demais, cara, dessas empresas aqui. Me deixa encantado. Como eu não sei pronunciar de forma correta, eu queria que você nos ajudasse aí, tá bom? Beleza? Bora lá, Fica à vontade aí, sinta-se em casa Claro. aqui no interior de Serra Talhada, nessa terra acolhedora, né, Toninho? Já tô, coisa boa. Primeiro, obrigado, viu, Vitão? Obrigado pelo convite, Antônio aqui também. Vamos falar um pouquinho aí da minha história. Brevemente, acho que o legal é o bate-papo, a gente extrair o máximo possível aqui do nosso tempo aqui. Falando um pouco, sou Rafael Carvalho, sou natural de Catanduva, interior de São Paulo. Então, ó, o Vitão tá falando pessoa importada de Catanduva, com esse interior, com esse sotaque de interior aqui. Mas sou nascido e criado em Catanduva, que é uma pequena cidade do Noroeste Paulista, e me formei em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. E já na faculdade, no segundo ano, a gente estava falando aqui brevemente, né, eu realmente decidi seguir uma carreira no mundo corporativo, eu queria ser trainee, e a gente está falando disso de 20 anos atrás. Eu entrei na faculdade exatamente em 2001. Aí decidi ser trainee, e ali nasceu um sonho, eu comecei a me dedicar para aquilo até o quinto ano de faculdade, para ser aprovado no programa de trainee e começar a minha trajetória profissional. Então, passei no programa e começo, então, me formo e já saio empregado literalmente como trainee na Seara Alimentos, que na época a Seara fazia parte do grupo Cargill, que é multinacional americana. Então, assim, resumindo a trajetória, foram 15 anos em 5 multinacionais e uma empresa nacional. Então foi o grupo Cargill, multinacional americana. Depois eu fui para o grupo Marfrig, que é uma multinacional brasileira, uma baita de uma empresa também hoje em dia. Depois eu fui para a Accenture, que é uma consultoria americana. Da Accenture eu fui para a minha primeira nacional, grupo Fleury, de saúde, exame e diagnóstico. Do Fleury eu fui para Thomson Reuters, multinacional também, americana. E de lá fui para a United Health Group, que também é uma multinacional americana na área de saúde. Sempre atuando em RH, em diferentes áreas de RH, praticamente em todas as áreas de RH, literalmente, dinâmicas diferentes. Atuando no corporativo, por hora atuando em plantas industriais, chão de fábrica mesmo, outras horas atuando na área comercial e marketing, que é uma outra pegada. Então, esses foram os 15 anos de trajetória do corporativo. E aí, há 2 anos e meio atrás, eu saí do mundo corporativo, Antônio e Vitor, e realmente ativei um outro sonho que eu tinha, que era de empreender. Então, saí do mundo corporativo, fiz uma transição planejada e montei a minha consultoria, que hoje é a P8, que é uma consultoria especializada, focada em cultura organizacional. E é o momento que eu estou hoje aqui, empreendendo aqui, acho que junto igual vocês aí. Rapaz, que currículo, viu? O currículo do cara é fenomenal. E melhor ainda, o cara tá aqui, né? Em Serra Talhada, olha, a distância, para você ver o quanto essas coisas nos aproximam, né? Assim, conhecer seu trabalho, né? Nas redes sociais e tudo mais, um trabalho excelente. E agora tá aqui de pertinho para ajudar toda essa região, né? A desenvolver melhor. Agora, eu queria começar pelo básico. O que seria cultura? O que é cultura? Ótima pergunta, Antônio, porque você vê, é um termo ainda subjetivo e não é para o pequeno e médio não, para todo, mesmo na grande, às vezes se ela não estiver bem preparada, ainda pode ser subjetivo para quem ali trabalha. Vou tentar simplificar, né? O que poderia ser cultura para seja alguém que trabalha numa empresa ou tem um próprio negócio, para ele ter isso um pouquinho mais palpável. Eu até faço uma comparação seguinte, né? Se a gente pegar uma família, né? Vamos pensar numa família tradicionalmente, vou pegar algumas, sem juízo de valor, pegar algumas bem características. Você pega uma família italiana. Então, se eu perguntasse de repente, Antônio, me descreve aí como é que você acha que é uma família de italianos, né? Bem provável, você, poxa, o pessoal é comunicativo, expansivo, gesticula muito. Provavelmente a gente vai dar característica ali, né, daquela família italiana. Aí eu falo assim, Antônio, Vitão, me fala aí, como é que você traduz uma família japonesa?
E talvez fala, poxa, os japoneses tendem a ser mais hierárquicos, eles são mais reservados, são mais quietos. Talvez na hora do jantar ali o pai senta na cabeceira. Enfim, são características, né? Isso é cultura. Ou seja, a cultura é o jeito de ser, a forma mais simples, eu falo assim, é o jeitão de ser daquela empresa. E aí eu estou fazendo aqui uma analogia com família, né? Ou seja, o jeito de ser daquela família, se ela é mais expansiva, mais reservada, as crenças que aquela família tem, né? Se ela gosta disso ou daquilo, valores que ela defende. Quando a gente coloca tudo isso aí num liquidificador, passa a ser a cultura daquela família, no caso, ou de um negócio. E quando a gente vai para o negócio, é a mesma coisa. Qual que é a cultura de um escritório de advocacia XYZ? O jeitão daquele escritório representa a cultura que ele tem. Então, ou seja, se ele é um escritório mais agressivo, focado em performance, para resultados, que gosta de regras, etc., tudo isso vai determinando a cultura, o jeitão de ser daquele escritório. Estou dando um exemplo com o escritório só para ficar mais palpável, mas isso é cultura, é o conjunto dos valores que você vai pregar ali dentro, dos comportamentos que você, enquanto dono e sócio, vai valorizar e os comportamentos que você espera que o time tenha, as regras que, porventura, você venha colocar no próprio negócio, tudo isso vai fazer parte, vai compor o que, em resumo, chama-se de a cultura daquele negócio. Não sei se deu para ficar claro e mais simples. Foi excelente, né? Toninho, lá na sua empresa, você que é um cara... Eu vou até me desculpar aqui, porque eu lhe apresentei e esqueci de apresentar meu co-host, cara. Por favor. Cara, doutor Antônio, eu chamo o garoto de ouro, o garoto do coração de ouro aqui, o homem que cuida do coração aqui do pessoal, uma pessoa fantástica, além de um excelente médico, um excelente estrategista, empreendedor. Acaba se arrastando. Conversa é essa, cara? Dono da clínica Climelo. Dono não, CEO. Vamos enfeitar o negócio, né? Hoje em dia o que inventou de fazer um negócio. É um negócio muito moderno. E tá aqui porque ele, assim como a gente, ele se preocupa também na implementação de cultura dentro da empresa dele. Então, por ele ter um certo entendimento com relação a esse negócio, a gente fez esse convite, ele aceitou de bom grado e estamos aqui para discutir essa questão da cultura. E a falta de cultura, Rafael? É uma cultura? Você sabe que eu ia até emendar isso, porque a pergunta que eu faria para vocês, né? É possível não ter uma cultura? É uma pergunta. Mas já respondendo, não. Você não tem a chance de não ter uma cultura no seu negócio. O seu negócio, ele terá uma cultura obrigatoriamente. Inexoravelmente, você terá uma cultura. Tua cultura pode ser fraca, pode ser mais ou menos, média, ou pode ser forte, mas você já tem uma cultura. Eu até falei assim, mas quando que nasce uma cultura? Nasce no momento que aquele dono do negócio abriu um negócio. E quem é a cultura naquele momento? Ele é a cultura daquele negócio. Porque aquele negócio... Dele, no caso. Pega o Antônio, abriu uma clínica e, por enquanto, não é nem necessariamente uma clínica. Abriu um espaço e só ele vai trabalhar naquele espaço. Qual é a cultura da clínica do Antônio? É a cultura do Antônio. É o que o Antônio faz no dia a dia, o jeito dele atender os pacientes, a forma como que ele vai criar as condições do atendimento, do serviço ou dos produtos que vão ser oferecidos. Tudo isso vai vindo do quê? Do jeito do Antônio, etc. e tal. Qual é a cultura daquela empresa? O Antônio vai representar a cultura daquela empresa. O Antônio contratou um segundo funcionário, ou um terceiro funcionário. Está pequenininho ainda e tal. O comportamento desses três, o jeito desses três no dia a dia, a forma como vai atender o cliente, a forma como vai orientar, e etc, etc, vai traduzir a cultura da clínica naquele momento. Então, isso é legal, essa pergunta, porque às vezes pode passar na cabeça, tipo, mas eu nem tenho cultura. Né? Não, você tem. O jeito da sua empresa hoje é justamente a cultura que você tem. Se ela é fraca ou forte, aí é outra história. E tem um ponto legal, hein? Porque que também é de pouco conhecimento da turma. Cultura, e isso já... Os americanos são muito bons nesses sentidos, né? De estudarem a fundo e pesquisar, às vezes, empresas e ver o que funciona melhor, o que não funciona tão bem. E já há 50 anos já conseguiu se comprovar pela primeira vez uma relação direta entre cultura organizacional, cultura de uma empresa e os resultados financeiros que aquela empresa gera. E hoje é mais do que comprovado, isso inclusive é o que eu mesmo uso no próprio método. Hoje uma empresa, quando ela tem uma cultura forte, ela pega duas empresas iguais, exatamente iguais. Mesmo tamanho, por exemplo, uma empresa tem
duas empresas, 50 funcionários, uma empresa de serviços, do mesmo ramo, mesmo segmento, mesma estrutura, muito parecidas. Uma pode vir a faturar, a ter resultados financeiros, lucrar 2,2 vezes mais do que aquela outra que é igual a ela, mas tem uma cultura fraca. Então, hoje já se mostra que empresas com culturas fortes podem ter 2,2 maiores resultados financeiros do que uma empresa de cultura fraca. E eu trago isso à tona porque isso é mega relevante para quem é dono de um negócio. É mais, porque o custo acaba sendo o mesmo, só que tu pode ter 2 vezes o faturamento. Você pode ter 2 vezes o faturamento pelo fato de ter uma cultura forte. Eu queria fazer até uma pergunta, como você tem essa experiência muito importante assim, multinacional, você até citou um pouquinho agora, qual é essa diferença assim, do americano, né? E das empresas brasileiras, no geral? Eu sei que às vezes, como a gente está no mundo globalizado, às vezes as grandes empresas brasileiras normalmente podem, assim, ter o mesmo tipo de relacionamento que fora lá. Mas você vê uma diferença muito gritante, assim, entre essa parte organizacional deles lá, dentro daqui? Você acha que a gente está num nível, assim, muito mais baixo? Ou como é que tá? Perfeito. Até assim, como eu vou falar por experiência própria, né? A maioria das que eu atuei eram americanas. A Thomson Reuters, na verdade, é até uma mescla, porque interessante isso, a Thomson é canadense e a Reuters é inglesa. E aí, em um determinado momento, a Thomson fez uma aquisição da Reuters, e aí criou-se o grupo Thomson Reuters, mas eles optaram em colocar a sede da empresa em Nova York. Então, olha isso, interessante, porque é uma empresa de origens diferentes, com culturas diferentes, que depois acabaram, após a aquisição, na verdade, se estabeleceram em Nova York. Mas, enfim... acho que sim, tem uma diferença clara. Se a gente for falar do arroz e feijão, se fosse comparar empresas dos Estados Unidos versus empresas de outros países, acho que os Estados Unidos, há muitas décadas, eles têm a pegada da performance. Então, o americano ele é muito bom em olhar para a performance e ser muito produtivo justamente em função da performance. Eles são muito produtivos, portanto, geram muito mais resultados. E faz parte da cultura deles isso, ser focado muito em performance, ser muito produtivo e crescer dessa forma. Então, isso é característico do americano. Que, sim, se a gente for comparar com empresas de outros países, e podemos até incluir o Brasil, com certeza a gente está, alguns anos atrás, se for se comparar, colocar no mesmo patamar, assim, não está no mesmo patamar. Os Estados Unidos ainda, as empresas estão à frente nesse sentido. Não quer dizer que não tem gigantes aqui, porque tem um monte de empresa fantástica no Brasil, gigantes. E o brasileiro também tem outras virtudes que o americano não tem. Fato. Mas, assim, acho que o americano, se fosse resumir, ele se caracteriza pelo aspecto de focar muito em performance e ser muito produtivo. Então, se fosse pegar 8 horas de e eu não estou falando que um é melhor que o outro, mas se fosse pegar 8 horas de um brasileiro comum e 8 horas de um americano, o americano tende a produzir mais porque ele é mais focado, e por ser mais focado ele produz mais porque ele está atento à performance. O brasileiro, nesse sentido, é um pouco... não tem o mesmo foco que um americano tende a ter. Então, eu estou falando de características mais comuns aí. Só que aí o inglês é uma outra pegada, aí você pegar a empresa japonesa é outra. Então, se fosse olhar 30 anos atrás, sem dúvida as maiores empresas sempre foram as americanas, né? Mas se for olhar hoje, o mundo mudou, globalizou. Imagina, hoje tem gigantes na China, a Alibaba é uma gigante, e várias outras que a gente nem conhece, mas são gigantes. TikTok, falando do mercado digital, enfim, tem inúmeras ali. Então, globalizou literalmente. Você tem empresas gigantes em outros países. Eu ia até citar que me fugiu, eu falei da China, já tinha falado dos Estados Unidos. Japão tem a Toyota, né? Japão, que eu ia citar. Então você pega o mundo do... Samsung na Coreia. Exatamente. Vamos pegar uma empresa há 30, 20 anos atrás, 30, né? O ramo automobilístico. Imagina, os Estados Unidos sempre nadou de braçada, ponto. Lógico, cruzando também com as europeias, com as alemãs da vida, né? O que aconteceu? O mercado mudou. Então, você pega hoje as montadoras japonesas, coreanas, etc. Estão gigantes, gigantes. Por quê? Porque aprenderam a fazer. Aprenderam a fazer e aprenderam a fazer muito bem feito. E aí tem um lance interessante que aí envolve mais gestão e tudo, mas assim, quer queira, quer não, as empresas, as montadoras americanas, de certa forma, sentaram num status de somos os melhores, etc. Nunca vão nos passar.
E passaram muito. Então, tanto é que tem um case interessante, que a turma às vezes não conhece, que é o case de Detroit. Detroit hoje é uma cidade praticamente abandonada. Porque era só o polo ali automobilístico, depois daquela crise quebrou tudo. E aí hoje a cidade é uma deserta, eu já vi. Enfim, mas deu uma volta no mundo. Mas tem diferença, sim, em relação a empresas. O americano se prevalece mais esse aspecto de performance, mas acho que cada país tem a sua virtude aí. E o que eu falo é também assim, é fato. Dá para se ter gigantes, independente da tua cultura, independente do teu país de origem. E ela achou isso legal, né? Porque a gente começa a ver hoje empresas brasileiras se destacando absurdamente e ficando grandes. Tem uma até, falando aqui, citando do segmento de saúde, se a gente pegar a Gympass, cara, uma empresa que começou ontem, de um fundador que veio da McKinsey, brasileiro, trabalhou na McKinsey, acabou fundando a Gympass por uma dor de mercado que ele observou. A Gympass está gigante, teve um novo valuation agora, a empresa estava valendo 2 ponto alguma coisa bilhões dólares. Empresa brasileira. Cara, é aquela questão do feeling, né? O cara tá no mercado e ele vai no déficit, né? Ele tem essa sensibilidade, esse cara... Esse aqui tá doendo. Eu tô usando muito esse termo hoje. O que é que tá doendo? Isso aqui tá doendo, então vamos resolver essa questão de dor. Ô, Rafael, uma coisa que eu tava pensando aqui. E como alavancar? E como incutir isso na equipe? Essa questão da cultura. O que o pessoal deve fazer para começar a trabalhar ou construir uma cultura produtiva, uma cultura organizada dentro da empresa? O que leva a essa formação? O que leva a formação, a construção dessa equipe para ela alcançar resultados ou se tornar, como você disse aí, que nem os americanos, mais produtivos, mais focados na questão da resolutividade do final da linha de produção, como diz a história. Sim. E até assim, tentando simplificar para quem for ouvir o podcast aqui, independente do tamanho de negócio, né? Porque acho que é legal tentar simplificar, funciona para qualquer um. Para o varejo, enfim, produto, serviço, eu tenho 2 funcionários, eu tenho 2.000, tanto faz. O básico disso poxa, se cultura está diretamente relacionada a resultado financeiro, o que faz, né? Como é que chegar numa cultura forte? Sendo que cultura tem relação direta com o resultado financeiro. E o caminho para chegar numa cultura forte, obviamente simplificando, 3 elementos. Então, assim, o elemento da estratégia, e na estratégia, o que a gente está falando aqui? Cara, qual é o momento do seu negócio hoje e aonde você quer chegar com o seu negócio, né? Aquela visão que você tem para ele, aquele objetivo que você tem para ele, ou seja, aquela clareza de direção que você, dono de negócio, minimamente tem para o seu próprio negócio. Isso está no âmbito da estratégia. Isso tem que estar alinhado, põe isso aí numa caixinha, numa caixinha. Isso tem que estar totalmente alinhado com a estrutura do seu negócio. Pense o seu negócio como uma casa, que vai ter cômodos, ambientes, etc. Uma empresa tem funções, tem cargos, tem empregados, tem processos que eventualmente você vai criar ali para executar o produto ou o serviço. Tudo isso é estrutura, né? Os processos que você tem ali na sua empresa, os sistemas que você vem utilizar dentro da sua empresa, os cargos que você tem ali, teu organograma, isso é estrutura. Isso tem que estar alinhado com o quê? Com a dimensão da estratégia. Se você, enquanto estratégia, está num ponto A e você quer chegar num ponto B, minimamente você sabe que tem um desafio aí. A tua estrutura hoje, ou seja, o teu organograma, as funções que você tem, os cargos que você tem, os processos que você tem para rodar o dia a dia, estão alinhados com a estratégia? Vai conseguir entregar a estratégia? Estão alinhados, vão conseguir entregar. Ok. E aí tem que alinhar isso com a terceira dimensão, que é justamente pessoas. As pessoas têm que ter minimamente, independente do cargo, pode ser um estagiário ou o menor cargo da empresa, minimamente ele tem que entender o que é aquele negócio, onde aquele negócio está hoje e onde ele quer chegar daqui 6, 12 meses, no nível dele, mas ele tem que ter essa clareza de direção, que é a estratégia. Ao mesmo tempo que ele tem que ter um mínimo de entendimento de como é que funciona a casa, a estrutura. Por que tem esses departamentos, por que tem essas pessoas, quem atua aqui, quais são os processos. E aí ele, enquanto funcionário, tem mais condição de, inclusive, de assumir mais responsabilidade e produzir mais na função dele. Poxa, entendi. Eu, dentro da minha função, sei qual é
a estratégia da empresa, ele tem clareza de direção disso, porque foi passado para ele. Ele entende por que a empresa está estruturada, organizada daquele jeito. Então, ele sabe o que cabe a ele, como é que ele pode contribuir melhor dentro da função que ele tem. Então, o alinhamento dessas 3 dimensões, estratégia, estrutura organizacional e pessoas, é o que direciona uma empresa para ter uma cultura forte. Lógico, estou tentando simplificar aqui, né? Existe uma jornada para fazer esse alinhamento, mas é tentar ir no simples mesmo. E quer ver? Quando você pega uma empresa, vamos pegar uma empresa de cultura fraca, provavelmente é muito notório você pegar um funcionário lá e falar assim, fulano, que cargo você tem? Eu tenho um cargo X. Você sabe onde essa empresa aqui quer chegar? Você sabe qual que é o objetivo dela? Não sei. O patrão aqui nunca falou, nunca abriu números, não tem a mínima ideia para onde vai. Eu cuido do meu aqui, faço a minha função. Então, isso é muito comum. E, de novo, se o dono quer abrir números ou não, é outra história. Mas quanto mais desconectado aquele funcionário está da estratégia do negócio, da direção que o dono quer levar, como é que ele pode contribuir um pouco mais com a função dele? Ele mesmo vai se limitar nisso. Ele não tem clareza nenhuma. Você não tem clareza da estrutura, né? Por que tem os cargos, os departamentos, por que tem esse processo aqui? Ele fica ainda mais desconectado na função dele, fazendo só literalmente o cercadinho dele. Então, quanto mais ele tiver clareza da direção e entender da estrutura, mais ele mesmo pode assumir aquele compromisso. Poxa, quero ajudar a levar a chegar onde almeja chegar. Quer crescer X%? Então, ok. Dentro da minha função, vou tentar ajudar o negócio a crescer esse X%. Para isso funcionar melhor, assim, isso é uma dúvida. Por exemplo, o funcionário saber o objetivo da empresa e tudo mais, mas para fortalecer esse empenho dele, você acha que na cultura em si, um dos objetivos da empresa, o funcionário tem que estar? Por exemplo, porque às vezes dá a impressão, por exemplo, a empresa quer chegar a tal objetivo. Para o funcionário, às vezes, não ter aquela impressão que a empresa quer sacrificar ele, mesmo ele fazendo aquelas coisas. De que forma, assim, o funcionário se sentir incluído, né, na busca desse objetivo? A cultura tende a colocar ele de uma forma que ele se sinta protagonista do crescimento da empresa? Perfeito. Ótimo ponto aí. E, de novo, né, alinhar nessas 3 dimensões é para caminhar numa direção de buscar uma cultura forte. Mas é lógico que vai ter vai ter uma mecânica nessa jornada, né? Então, tem a própria gestão. Então, dentro da gestão, obviamente, faz todo sentido quando aquele chefe, o dono daquele negócio, a partir do momento que ele contrata alguém, ele dá total clareza assim, do que ele espera para aquela função. Isso é uma parte da gestão, né? Aliás, começa no processo de contratação. Já deveria contratar, fazer bem feito, né? Para já trazer alguém que minimamente sabe o que é a empresa, sabe o que ela faz, já sabe minimamente os desafios dela e por isso sabe, inclusive, por que está sendo contratado. Começa o processo lá na entrada, né? Então, se ele faz isso, já é gestão. Ele já está fazendo um bom processo de entrar. E aí tem a gestão da clareza da função dele, e aí vem um outro ponto, né? Poxa, na medida do possível, que esse colaborador tenha as próprias metas do setor dele, e se possível até individual, mas se não der para trabalhar individual, trabalha na meta do setor. Para que ele tenha as metas e tenha clareza, poxa, o que eu preciso fazer, que se eu fizer, estou ajudando a própria empresa a atingir aquela meta dela. Então, isso envolve gestão, ter clareza da função dele e clareza da meta. Quais são os entregáveis que o meu chefe espera de mim aqui, dentro do mês, do trimestre, do ano aí. Gestão. Outro, envolve o próprio gestor desse funcionário, seja o dono ou não, que prepare também este funcionário para os processos que ele precisa executar. Poxa, se ele vai entregar um serviço, ou se ele vai vender um produto, existem processos para você ter processos bem claros para que ele saiba o que e como executar. E aí o terceiro item é justamente a liderança, que o gestor imediato dele lidere as duas coisas, lidere deixando claro qual é a meta dele, quais são os entregáveis, que lidere ele treinando ele para os processos, orientando eles para os processos,
E aí você fica nesse tripé bem básico entre meta, processos e a liderança do próprio gestor imediato, o que, ao fazer isso, vai conectar ele na direção de uma cultura forte para entregar aqueles resultados almejados. Lógico, também estou simplificando, porque tem várias outras coisas no meio do caminho. Poxa, como é que eu engajo o funcionário, né? Como é que eu faço realmente... Como é que eu conecto o meu sonho de dono do negócio com um sonho, eventualmente, dele, né? Para realmente ele querer ficar aqui. Mas exemplos simples. E é válido a gente ir no simples. No próprio processo de seleção, às vezes eu até dou essa dica. Além de avaliar se o funcionário tem aqueles requisitos técnicos e comportamentais, avalie por que ele está querendo trabalhar com você. Avalie, sem juízo de valor. Porque às vezes ele tem um sonho que para ele é enorme e para você, ao oferecer aquele cargo, você pode ajudar ele a realizar o sonho dele. Vou dar um exemplo prático. Cara, às vezes o sonho dele é conseguir fazer uma faculdade, porque ninguém na família dele fez. Ele almeja isso. E ele sabe que se ele trabalhar para você naquela função, ele tem condição de pagar a faculdade, portanto, ele tem condição de ir em busca do sonho dele. Então, você vê que uma coisa não invalida a outra. Pelo contrário, você, enquanto empresa, lógico, se ele for o melhor profissional ali para ser contratado, se você oferece essa oportunidade, você está oferecendo literalmente a oportunidade para ele realizar um sonho dele. E que ao realizar o sonho dele, ele está realizando o teu sonho de dono do negócio. Porque ele também vai trabalhar melhor, vai bater as metas para ajudar o teu próprio negócio, né? E às vezes a gente se perde, né? O dono do negócio se perde, né? Tipo, não, ele tem que abraçar o propósito da empresa, o que a gente quer. Tudo bem. E o ideal é que ele esteja conectado com isso mesmo, né? Mas você, dono do negócio, é importante você conhecer teu time, as tuas pessoas, para às vezes você linkar o sonho dele com o teu sonho, da tua empresa. E fazer as coisas caminharem juntos. E quando é dispare? Por exemplo? Quando o sonho dele não está alinhado, um exemplo, ao crescimento da empresa. Quando é uma coisa muito diferente. Então, ele não faz parte da cultura, ele vai ter que, como se diz, procurar espaço na concorrência ou no mercado. Então, nesse exemplo, às vezes assim, se for olhar numa relação direta, às vezes não está conectado mesmo. Tipo, o sonho dele qual é? Cara, eu quero fazer uma faculdade. Ponto. Mas, se ele estiver preparado para as habilidades técnicas e comportamentais para exercer bem aquela função, ele vai se conectar com o teu objetivo, com as metas do teu negócio, porque ele vai querer bater a meta ali, ajudar o negócio a bater, porque se bater, ele mesmo enquanto funcionário está tendo uma boa avaliação, ou seja, está mantendo o emprego dele, e ele sabe que aquilo vai ajudar ele a realizar o sonho dele, que é fazer a faculdade. Isso eu estou relativizando as coisas, né? Pode ser que o sonho dele seja comprar um carro, comprar uma moto, comprar uma bicicleta, não sei. E tá tudo bem. Agora, o que não pode ter, tentando entrar um pouquinho mais na tua pergunta, Vitão, o que não pode ter, às vezes, é desalinhamento de comportamentos ou valores com que o dono de negócio quer ver no negócio, que é cultura. Por exemplo, cara, aqui nós prezamos realmente por horário, somos assíduos com horário, a gente entra às 8, ao mesmo tempo a gente é rigoroso em sair no horário, para que a gente seja produtivo. Vou dar um mero exemplo, né? Se isso é a cultura do negócio, tem que buscar pessoas, quando for começar na contratação, que minimamente tem esses mesmos valores, que prezam pelas mesmas coisas. Não, entendi, eu prezo também por horário, respeito o horário, portanto, para mim trabalhar aqui vai ser tranquilo, porque são valores que eu prezo, que eu respeito, que eu vou praticar. Agora você pega alguém assim, não tô nem aí pro horário, acho que horário não faz sentido, o negócio é resultado, eu vou entregar o mesmo resultado, independente se eu vou entrar mais tarde ou sair mais cedo. Tudo bem, pode ser que ele entregue, mas assim, ele está desalinhado com aquela cultura, com o jeitão daquela empresa. Não vai dar certo. Isso pode contaminar também, Pode né? contaminar. Podia ser o oposto. Pode ser uma empresa totalmente flexível, aberta. Pode chegar a hora que quiser, sair a hora que quiser. Aqui a gente foca, você entrega o resultado. E aí você pega alguém que tem um perfil mais de ser disciplinado, de querer ter horário, não vai dar certo. Está desalinhado. Coisa interessante aqui, que eu fiquei pensando, qual a importância aí, no caso, de um RH na construção da cultura da empresa? Porque você está dizendo o seguinte, que tem que ser implantado a estrutura, né? Estratégia com a estrutura e e pessoas, o alinhamento desses o alinhamento. fatores. Qual a importância do RH nisso aí, nessa formação? Porque, vamos lá, para a cultura de onde nós estamos, você conhece alguma empresa que dá tanta importância assim ao RH aqui?
Não. na região? Hoje eu acho que está se fazendo mais. Acho que tiveram algumas empresas de RH, mas assim, por exemplo, há 10 anos, eu acho que praticamente poucas empresas sequer contratavam por um RH. Por um RH, exato. Às vezes era uma contratação meio aleatória. Hoje eu vejo alguma coisa mais nesse sentido. O que eu não vejo muito é RH próprio. Assim, da própria empresa. Não sei se talvez pelo tamanho dessas empresas. Você vê mais terceirizado, Terceirizado, sendo isso. Tá. Que talvez até assim, no crescimento e na cultura, talvez seja um problema. Você acha que existe realmente uma dificuldade na questão do RH terceirizado e do próprio? Que eu acho que faz um gancho com a tua pergunta. Mas, Faz sim. A importância, a questão de estar dentro, estar fora, que é para a gente entender também essa questão da cultura, porque às vezes o que está fora não entende, não linka, e esse cara não tá dando certo, a contratação às vezes sai errada e tal. Sim. Então... Me lembra dessa, se eu esquecer, começar pela primeira, que é qual a importância de um RH, né? Em ajudar a ter uma cultura forte no negócio. Eu diria assim, importância máxima, uma baita importância aí. Lógico, quando você também traz um profissional bom, que vai ajudar não só o dono, mas talvez os sócios, os donos e os líderes a irem numa direção de ter uma cultura forte, né? Então, o RH tem um papel fundamental, chave em ajudar isso. Porque ele acaba, enquanto RH, sempre trabalhando em processo que envolve o time, que envolve as pessoas. Então, por exemplo, poxa, precisamos contratar. É ele, enquanto RH, que pode ajudar a estabelecer um processo bom e que faça sentido para aquele negócio. Ao fazer isso, ele está ajudando com a cultura, e está ajudando a liderança, e está ajudando os donos. Poxa, agora a gente precisa avaliar aqui nossa estrutura de cargos e salários. A gente nem sabe se faz sentido o jeito que a gente está estruturado hoje, definir níveis, quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior, fazer uma comparação da nossa remuneração com o mercado, profissional de RH que vai te ajudar a estruturar isso, organizar essa parte. Se ele ajuda a fazer isso e faz bem feito, ele está ajudando quem? A liderança, diretamente, e os donos ao quê? Facilitar a gestão deles nesse assunto com os funcionários. Então você vê que qualquer processo, né, que um RH coloca a mão para criar dentro daquele negócio, dentro daquela empresa, vai ajudar muito a vida dos donos, dos gestores, a ir numa direção de uma cultura mais forte, uma cultura melhor, né? Então, por isso que eu digo que tem uma importância chave, assim, um profissional de RH. Agora, tem uma pergunta até anterior, assim, quando ter um profissional de RH? Que também bate com essa questão de ter interno ou ter externo, né? Não tem resposta pronta. O que eu digo para avaliar é o seguinte, olha, avalia primeiro no seu negócio, independente de qual segmento que você está, se é produto ou serviço, avalia primeiro se você tem oxigênio financeiro. Tua empresa hoje está saudável financeiramente, você tem condição, você teria condições de contratar um profissional de RH, mesmo que seja um profissional de nível analista, né? Tem condições? Não, tem oxigênio financeiro, tem orçamento para isso. Legal, primeira pergunta. Segunda pergunta é, você já tem no teu negócio demandas, problemas de pessoas que são suficientes para encher o copo de um profissional de RH que vai atuar com você? O que eu quero dizer? Já tem aí bastante demanda mesmo de pessoas, problemas, que você passa no dia a dia, que você, enquanto dono ou gestor, já está atolado, você não está conseguindo mais dar conta? Porque se a resposta for sim, já é um sinal que, poxa, faz sentido você trazer uma pessoa de RH para começar a absorver isso, porque você mesmo não está dando conta, às vezes nem teus líderes estão dando mais conta. Então, olha o oxigênio financeiro e olha a demanda de problemas ou assuntos relacionados a pessoas, para ver se já está saturado. Se tiver, puxa um profissional de RH. E pode começar pequeno, pode começar com um profissional, um nível analista mesmo, que vai começar a implementar os processos mais importantes para aquele momento. Geralmente, o processo de contratação, de recrutamento e seleção, é um dos processos básicos que ele pode começar. Depois pode migrar para outros. Então, respondendo a pergunta, acho que sim, o profissional de RH tem um papel-chave. E quando ter, eu acabei de responder aqui, acho que olhar essas duas variáveis aí. E aí essa questão de olhar, poxa, ter um RH externo ou interno? No momento inicial, que às vezes nem tem oxigênio financeiro, você não tem oxigênio financeiro, às vezes tua empresa nem tem tamanho para você ter um profissional de RH, não justificaria, mas você tem problemas de pessoas, você tem desafios ali. Vê minimamente se você já tem condição de pagar uma consultoria, nem que seja para um processo. Por exemplo, você não sabe contratar,
Poxa, na tua cidade tem alguma consultoria que faz o serviço de contratação? Tem. Faz melhor que você? Faz. Então paga para ele fazer, porque ele é um especialista naquilo, com certeza ele vai fazer melhor que você, vai te ajudar pelo menos a errar menos. Então justifica, paga para ser um externo. Estou dando um exemplo de contratação porque é a dor mais comum, né? A turma não sabe contratar. Pode ser para outras coisas, né? Poxa, eu preciso realmente arrumar aqui a estrutura de cargos e salários. Nunca fiz isso, nunca defini nada, tá uma bagunça. Você pode contratar uma consultoria externa pontual para fazer aquele trabalho. Então, acho super válido quando é nesse sentido. Mas assim, a empresa vai crescendo. E aí sim, vai tendo um quadro de funcionários e você já tem resultado, você já tem um oxigênio financeiro para contratar alguém e você já tem um quadro de funcionários que já te gera bastante demanda de pessoas que casa, tua empresa, cara, essa pessoa esse RH vai respirar a sua empresa, vai entender o jeitão da sua empresa, portanto, vai jogar exatamente como você espera que ele jogue para te ajudar no dia a dia em relação a pessoas. Quando você depende de uma consultoria externa, pega um exemplo de contratação. Se você tem um RH dentro, ele está dentro do seu negócio, ele sabe qual é o jeitão, ele sabe como que é o jeito do chefe, do fulano, do Beltrano. Se ele vai contratar alguém, ele sabe fazer uma análise profunda sobre aquele profissional para ver se vai bater ou não o santo dos dois, né? Estou usando linguagem popular aqui. Você pega uma consultoria externa, não está debaixo do mesmo teto que você, não está te vendo você trabalhar. Lógico, ele pode te ajudar muito no processo, mas se você tiver um RH dentro, ele vai jogar muito melhor. E assim, a gente já falou que cultura realmente é importante e às vezes é difícil você comparar culturas. É a mesma coisa que você falou. O italiano existe aquelas características, o grego e tal, mas na questão empresarial, existem características de alguma cultura que funcione melhor ou não? Existem algumas especificidades que, isso aqui tem que ter, quando a gente vai fazer uma consultoria, um negócio, tem que ter alguma peça-chave assim? Puta, baita pergunta, é boa. E vou dar duas respostas. Uma relembrando até assim, o único ponto comum é que empresas que têm resultado financeiro, que têm cultura forte, se você for fazer um diagnóstico dela, nós vamos ver que ela realmente consegue alinhar a estratégia daquele negócio com a estrutura organizacional do negócio e com as pessoas. Ou seja, empiricamente ou não, ela segue a fórmula, ela consegue deixar isso bem alinhado. Por essa razão, ela tem uma cultura forte. Esse é o único ponto comum. Agora, tem uma coisa relevante, que aí é uma inferência minha. Em 2018, eu fui para o Vale do Silício. Fui conhecer as empresas de lá, né? Fui lá para o Vale, então, conhecer Google, Facebook, a Tesla, Netflix, entre outras empresas. Então, fizeram parte dessa viagem. Eu pude entrar dentro das empresas, conhecer, ver como é que elas operam e receber palestras de alguns funcionários dessas empresas falando como é que eles atuam, como é que eles funcionam e tal. E eu confesso assim, na volta da viagem me deu um clique que para mim faz todo sentido, que é o seguinte. Quando a gente está aqui no Brasil e a gente atua nas grandes empresas, é muito comum, tem uma expressão que a turma usa, que é poxa, faz um benchmark aí. Vou traduzir para quem talvez não saiba inglês. Eu mesmo nunca ouvi falar disso. Né? E problema algum, vou simplificar. É uma comparação, é a mesma coisa que eu falei assim, poxa, estamos aqui na VH... Esse menino sabia. Estou dizendo aqui, por isso que ele está aqui. É isso. Sabia é ele. Comparação. É a mesma coisa se o Vitor chegar lá na VH Advogados e fala assim, fulana, compara aí com os escritórios de advocacia da região, quem é o melhor escritório no serviço tal? Quem faz mais bem feito tal coisa? E aí ela vai comparar. Essa comparação é o que a gente chama de benchmark aí, termo em inglês que as empresas grandes usam. E aí, qual que é o lance, né? Eu percebi que, trabalhando nas grandes, é muito comum, às vezes, a gente ter a famosa síndrome também do vira-lata enquanto brasileiro. Mesmo nas grandes, é assim, poxa, vamos ver quem é a melhor empresa que faz um
um processo de contratação e seleção que é diferenciado e faz como ninguém, etc. E tal. E a gente faz as comparações. Isso é muito comum. Aí você vai fazer estudo, poxa, compara a empresa A, B, C e D, fala, nossa, a empresa D é maravilhosa, olha o que eles fazem isso, faz aquilo e tal, tal, tal. E qual que foi o meu clique, né? Quando eu fui lá para os Estados Unidos, né, no Vale do Silício, você pega um Google da vida, o Google é bem o que todo mundo imagina, né? Você entra, escritório é diferente, muita flexibilidade, escritório colorido, o restaurante é maravilhoso, tem os puffs da vida, brinquedo, é aquilo, é o estilo do Google, o escritório é assim. E ele trabalha nesse formato, tem essa dinâmica. E aí você vai para uma Tesla da vida do Elon Musk e não tem nenhum sofá para você sentar. Por quê? Porque é focado em performance. São diferentes. Completamente diferente. Completamente diferente. Não E tem nenhum aquilo deram sofá. certo, né? Isso é engraçado e porque foi real. Porque assim, quem palestrou, recebeu a gente na Tesla, era um funcionário que já tinha trabalhado no Google. Ele falou, nossa, cheguei aqui, até achei estranho, porque tinha nenhum sofá para sentar. Mas olha só o que eu vou falar para vocês. Cara, são duas empresas maravilhosas, duas empresas gigantes, e duas empresas referências naquilo que fazem. Mas se você for olhar a cultura de uma com a outra, é quase que imissível, não dá jogo. É o oposto. Só que as duas são maravilhosas, as duas são gigantes, etc. E tal. E aí, qual é o ponto comum que me deu o clique quando eu vi? Cara, esses donos de negócio, quando fundaram, como o Musk de um lado e os donos, eles respeitaram o que eles mais prezam, que é o jeito deles. Nossa. O jeito de ser deles, os valores deles e o que eles acreditam que seria melhor para aquele negócio. Então, você pega o Musk, cara, a cabeça dele é, cara, vamos fazer coisas visionárias e para fazer isso eu vou trabalhar que nem um maluco. Porque eu foco em performance, eu quero produzir, não importa o restante. Isso é a cabeça dele. Então, isso, quer queira, quer não, ele impregnou no negócio Tesla e nos outros negócios que ele tem. Na SpaceX a mesma coisa, está impregnado lá. Você pega a turma do Google, está impregnado outras coisas do DNA dos caras. De, flexibilidade, de diversidade, de tudo que você imaginar. Então, por que eu estou falando da comparação que quando eu voltei para o Brasil? Muitas vezes aqui, pela nossa... É uma inferência minha, tá? Não é nem análise minha. Talvez pela nossa síndrome de vira-lata, em vez de a gente olhar para dentro e falar, cara, o que eu sou muito bom e eu vou fazer que minha empresa tenha isso, a gente fica olhando para fora, olhando quem que é melhor, quem que é superior. Etc. Cara, olha para você. E se acredita que é o melhor para o teu negócio, impregna o teu negócio com o seu DNA, com o seu jeito, que isso é imbatível. Que foi o que esses caras fizeram. Falei da Tesla, falei do Google, mas eu vi a mesma coisa no Netflix. O Netflix é uma empresa que, cara, ela é diferente em tudo. Tudo, assim, ela não tem padrão. Quando eles vão contratar alguém, o funcionário escolhe quanto quer ganhar. Esse é o estilo Netflix. Mas como assim? Assim. Mas eles conseguem lidar com isso. Tanto é que um dos valores principais da Netflix é o liberdade com responsabilidade, né? Você vê a Netflix por dentro, isso é uma loucura. Como é que consegue parar de pé? Consegue, porque tem princípios muito estabelecidos, ali valores, e aí criaram uma gestão completamente diferente que faz funcionar. Mas por que fizeram isso? Porque o dono tem essa pegada. Está alinhado com o pensamento. Perfil, né? Agora é excelente. E para você ver, são empresas totalmente diferentes. E que entregam resultados, né? Não, resultados. É isso que eu estava pensando. excelentes, Porra, entendeu? são díspares na produtividade, na forma de produzir, mas entrega resultado. Mas talvez esse ponto que você falou agora seja o mesmo que você falou no primeiro princípio. Tem um alinhamento, né? É isso aqui a dificuldade. Talvez por eles já conseguirem, já saber, eles buscam esse alinhamento desde o RH e aí vão alimentando de pessoas que têm aquele perfil semelhante. E aí formam um exército, na verdade. Isso. E aí, quer ver esse exemplo na prática que você citou do alinhamento? Pega esse que eu falei do Musk, né? Assim, na cabeça dele, no mindset dele, eu vou montar uma das maiores montadoras do mundo, só que vai ser de carro elétrico, e eu acredito que vai ser o futuro, etc, etc. Cara, e eu foco em performance, em resultado, e vamos fazer acontecer. Então, qual é a estratégia do cara? Criar um produto, que era um carro elétrico, completamente diferente do que existe no mercado. Com um modelo de negócio completamente diferente, que não vai depender de atravessador. É a visão dele, a estratégia dele. O que ele queria, o que ele fez na estrutura dele? Cara, galera, que é trabalhar, meu. Performance, que sofá o quê? Não precisa ter sofá, não. Precisa trabalhar 20 horas, vai trabalhar 20 horas.
É o jeito dele. A estrutura que ele criou, organogramas, funções, o cargo que tem lá dentro de processo de tempo foi baseado na estratégia dele. E o que ele pratica? Isso. Ah, pô, não tem um sofá aqui. Não, não tem sofá. Aqui é para trabalhar. Estamos aqui para trabalhar, focado em performance, fazer o melhor carro do mundo, pedir para lá. Alinha isso com as pessoas, faz acontecer. Quem compactua dos mesmos valores, a mesma visão, vai querer ficar. Quem não vai pra compactua, casa, vai querer ficar. E tá tudo certo. Vamos dormir, né? Assistir Netflix. Pronto. E para quem está começando assim num negócio menor, assim, um negócio que já tem algum tempo de estrutura, qual seria o primeiro passo assim? Pô, eu quero que as pessoas implementem uma cultura aqui na empresa. Qual seria assim a primeira virada de chave? De novo, você acha que para um negócio iniciante, né? Dentro do possível, porque tem aquela história, né? Numa fase, vamos chamar fase 1, para não dizer fase 0, muitas vezes o dono literalmente faz tudo, né? Ele é o grande maestro de tudo ali, e às vezes ele atua em várias funções. Depois começa a contratar um segundo, um terceiro, mas mesmo assim ele continua fazendo tudo, né? Acho que nessa fase bem inicial, dentro do possível, ele tentar realmente primeiro, fazer uma boa contratação. Então, do jeito dele, da forma dele, ou estudo, mas tenta fazer uma boa contratação. Porque ao contratar alinhado com o seu jeito, com os seus valores, você já está ajudando a cultura do seu negócio. Você está trazendo gente para o teu time que compactua daquilo que você quer ver no dia a dia. Valores, comportamento. Então, começa já a acertar na contratação, porque isso por si só já ajuda absurdamente. Depois, na medida do possível, vai deixando claro também, né, da clareza de direção do negócio. Onde você está hoje? Onde você, dono, quer levar o teu negócio daqui 6 meses, 12 meses? Se é uma clínica média, uma ótica, um supermercado, não importa. Compartilhar realmente com o time o teu sonho enquanto dono do negócio. Gente, seguinte, hoje a gente, está nesse nível, eu quero daqui 12 meses estar nesse outro nível. Vamos trabalhar forte para isso, vamos fazer acontecer. Para fazer acontecer, o que eu vejo? Que a gente vai precisar fazer isso. Ou seja, vai sempre transmitindo a tua clareza de direção para o teu time. Mesmo no início. E aí, a partir do momento que for possível também, começa a criar ali os processos, né? Porque é por meio da clareza de direção, do que você, enquanto dono, espera que seu funcionário faça, por meio de processos que você vai estabelecendo no dia a dia para ele executar as tarefas, isso vai facilitar a tua própria liderança sobre eles para fazer um trabalho bem feito. Então, você vê, clareza de direção sempre no dia a dia, na medida do possível vai começando criando os processos, vai treinando os funcionários para isso, para executar, e ele vai liderando as duas coisas, né? Vai dando clareza de direção, vai dando os entregáveis, eu espero isso de você, vai treinando para os processos e vai cobrando que eles executem, orientando, e vai liderando, é um tripé, né? Isso vai na linha de você ir fortalecendo a tua cultura mesmo no início. Mas vai passo a passo, né? Porque, de novo, de início literalmente o samba do crioulo doido para quem é dono do negócio. Você faz tudo, né? É verdade. O cara... Pronto, Tem até Agora, para não esquecer, a gente não tocou nesse assunto até agora, lembra que eu falei que tem uma mecânica para fazer tudo isso acontecer, né? E aí, o que é fundamental para esse reloginho sempre ter cadência? Rotinas. Rotinas e rituais. E aí, vamos falar de algo que é básico e muito negligenciado. Reuniões com o time. Tudo bem, você tem um time só, é pequeno. De quanto em quanto tempo seria fundamental você fazer reunião com o teu time para você dar clareza de direção, alinhar com eles, falar do que são os entregáveis e depois acompanhar? É semanal? Então faz semanal. Toda segunda você tem uma reunião com o time, dá clareza de direção, fala dos entregáveis da semana e depois faz o acompanhamento. Isso é rotina, ou seja, fazer uma reunião semanal. Daqui a pouco você tem uma reunião mensal com o teu time. O negócio está crescendo, você falou, vamos olhar o que a gente entregou esse mês? Vamos olhar o que a gente fez bem? Vamos olhar onde a gente errou e o que a gente aprende com isso? Olha para o retrovisor e olha para o mês seguinte. Poxa, vamos ver quais são os entregáveis desse mês? São esse, é o que eu espero de vocês e tal. Esses são as principais prioridades, tal. Legal, time? Tudo bem. Ou seja, reunião do mês, olhando o mês. E aí, com as semanais, você olha a semana. Então, você vê, vai aos poucos colocando rotinas de reuniões que sejam objetivas, produtivas e práticas, tá?
Então, simplificando uma rotina, tem que ter pauta. O que você vai falar com o teu time? Não, vou falar para o meu time o que eu espero deles essa semana, o que são os grandes entregáveis. Legal? Qual é o tempo da reunião? 1 hora. Então, faz a abertura da reunião, fala com a pauta, discute isso com eles, abre espaço para discutir e fecha a reunião com os próximos passos, caso tenha algum próximo passo. Ou seja, tem que ser produtivo. Então, começa a entrar numa cadência de relógio, né? Daqui a pouco o teu negócio tem uma reunião mensal, depois uma semanal, e dependendo do modelo de negócio, porque não serve para todos, às vezes você vai ter até uma diária com o teu time. Isso também acontece, você pega empresas de tecnologia comum, reunião diária, ou empresas do marketing digital, porque opera bem e precisa, então tem reuniões diárias também. Reuniões diárias que eu falo é a famosa em inglês, a turma usa só o termo em inglês, né? São as dailies. É reunião de 15 minutos, 20 minutos. Dá um direcionamento ali, ó, galera, a gente quer isso aqui hoje, vamos focar nisso e isso vem muito das empresas de tecnologia, esse formato das deles vem deles, e tem 3 perguntas chaves que são feitas. O que você está previsto para fazer hoje? Tem algo te impedindo que você precisa de minha ajuda, etc. São 3 perguntinhas que você faz ali nessa daily, por isso que ela é rápida. Isso veio das empresas de tecnologia. Então, e aí dá ritmo pro time, porque é 15 minutos, deu ritmo, vamos para cima, vamos para operação. Empresa de tecnologia é um negócio muito rotativo, rápido. Tem uma coisa interessante aqui que eu estava matutando aqui, que é o seguinte, qual é o maior impeditivo de você implementar a cultura dentro da empresa? E qual é o maior problema que as pessoas encontram hoje em desenvolver essa questão de rotina, essa questão como é que eu posso dizer? Tá fugindo aqui a palavra. Essa questão da rotina mesmo dentro da própria empresa. De implementar isso aí. Quais são os maiores desafios que a pessoa tem? E qual é o maior problema que você já pegou em alguma consultoria que você, porventura, já prestou? Assim, e até assim, voltando à questão de rotina. Por quê, né? Porque é na rotina que você vai fazer o quê? Você vai fortalecer a tua cultura. Só o fato de você estar dando clareza de direção, você está fortalecendo a tua cultura. Só o fato de você deixar claro, olha, esses são os entregáveis da semana, tá, turma? Fulano, para você isso, Beltrano, para você aquilo, você está dando clareza de direção. Só de você fazer essa reunião de rotina, você está fortalecendo a cultura. Por isso que é importante rotina, para fortalecer também a cultura. Erramos em tal coisa, o que a gente aprende com isso? E aí você fortalece um comportamento que você quer ver no dia a dia. Ressalta um comportamento que você não quer ver dentro do teu negócio. Então, você usa a rotina para isso também. Na pergunta aí, né? Objeções, o que faz um... Assim, é muito difícil. Dá para ser uma empresa bagunçada? Dá, tem um monte de empresa bagunçada. Mas com certeza aquela bagunça, né, está prejudicando um potencial resultado financeiro dela. Se ela fosse mais organizada, se ela tivesse processo, se ela tivesse minimamente metas que ela compartilha com o time ou entregáveis que ela deixa claro para o time, você deixa claro quais são os entregáveis ou fala quais são as metas. Você tem rotinas de reunião. Tudo isso favorece você produzir mais. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, você está em cima, você vai acompanhar, depois você vai ver o que foi entregue, você vai corrigir. Então, ao ter isso, por consequência, deveria ter mais produção e mais estado financeiro. Quando o dono não faz, a empresa está bagunçada, pode ser que o cara tenha lucro, tenha margem, etc. e tal, e pode ser que tenha e tenha mesmo. Mas, se tivesse, ia ter muito mais. Assim como a cultura também poderia ser muito mais forte. Talvez ela seja prejudicada. Agora, tem um detalhe que você falou assim, qual o maior problema que você já pegou aí de cliente? Não digo, já peguei esse desafio, não só com potencial cliente, como peguei esse desafio também no mundo das multinacionais. E aí o famoso assim, qual é a maior objeção? A maior objeção é o próprio dono, ou o próprio líder. O que eu quero dizer? Não adianta se o líder querer falar de boca para fora, que ele quer ter uma empresa com a cultura XYZ, etc, etc, etc. Se ele, líder, não for exemplo daquilo que ele quer ver no dia, esquece. Nada vai acontecer. Ia ser a próxima pergunta que eu iria fazer. Você acha que tudo isso, no final das contas, não é reflexo do líder e do dono? Sempre é. Tipo, se a empresa é desorganizada, provavelmente o dono será Sempre é. E aí, se vocês perguntarem assim,
Poxa, qual é a peça-chave, então, para ir na direção de ter uma cultura forte, de alinhar as 3 dimensões? A liderança. A liderança, leia-se os donos ou sócios, caso tenha, seja uma empresa de donos, e a liderança mesmo, todo gestor de pessoas. Eles serão peças-chaves, porque se eles forem exemplo, tudo vai descer, tudo vai acontecer. Se eles não forem exemplo, nada vai acontecer. O que vai acontecer vai ser o não exemplo. A gente tá caladinho aqui, eu tô muito calado nesse podcast, porque parece que Rafael tá lendo o que tá dentro da cabeça do cabo, sabe? Eu ia dizer, então a liderança... nossas dúvidas. Então quer dizer que a liderança tem que ser o próprio exemplo para que os seus liderados possam surtir o resultado. Você acabou de resumir. Eu tava pensando em outra situação, mas eu acho que tem muito a ver com o que você já disse, que qual a importância da comunicação. Porque, inclusive hoje a gente até conversou sobre isso, que qual a importância da comunicação nisso? Que a gente falou muito na questão de clareza de processos, de procedimentos, clareza. Qual a importância da comunicação nisso tudo? Total. Até você citar aqui, o próprio Peter Drucker, não vou lembrar a data exata, mas provavelmente o Peter Drucker falou isso há mais de 50 anos. Que 65% de todos os problemas de uma organização são relacionados à comunicação. 65%. E ele escreveu isso provavelmente há mais de 50 anos. Se você perguntar isso é atual, eu acho mais atual do que nunca. Os problemas das empresas, e bem provável que seja 65% próximo disso, são atrelados à falha na comunicação. Continua sendo um grande problema. Aí, assim, não tem regra também de bolo, o que é necessário? Melhorar a comunicação. E aí, melhorar a comunicação envolve preparação da liderança, enquanto líderes, né, gestores de pessoas, envolve criar mecanismos nas empresas para melhorar a comunicação dessa empresa. Então, por exemplo, a gente está falando assim, precisa da clareza de direção. Como é que você pode comunicar isso? Você pode comunicar isso numa reunião que você faz semanal. E você está dando clareza de direção, é um canal. Você pode comunicar isso num e-mail que você escreve para todos os seus funcionários e fala, gente, é o seguinte, para esta semana, só para reforçar aquilo que eu falei na reunião, essas serão as nossas prioridades. Você está usando um outro canal. Enfim, você pode usar diversos canais para tentar realmente fazer com que a comunicação flua da melhor maneira e que seja simples, clara e objetiva. Os profissionais podem ser treinados, desenvolvidos e cada vez se prepararem para fazer isso melhor. Porque, assim, eu falo assim, não é nenhum problema das empresas, é um problema do ser humano. O ser humano tem a dificuldade de se comunicar. A forma como se comunica não necessariamente é eficiente. Então, quando a gente olha para uma empresa, é criar mecanismos para que você realmente faça com que a comunicação flua, chegue para todos da maneira mais simples, clara e objetiva. Interessante isso. Estava até pensando, olha, então acho que no caso, hoje em dia a gente está com uma linguagem muito... O pessoal está com preguiça de escrever, na verdade. Vai mudando. Vai mudando o tipo da linguagem e tal, e eu tava pensando aqui, pronto, então para melhorar a comunicação eu vou ter que fazer um TikTok para mostrar como é que faz na dancinha, como é que faz a execução na verdade, não está nem negócio de escrever, as pessoas estão dispersas, é tanta coisa que acaba se dispersando e não presta atenção, mas isso é complicado. Ou se não fazer, desenhar. Rapaz, eu acho que nunca foi tão literal essa questão de vou ter que desenhar para você entender. Porque eu acho que hoje em dia, para você ter clareza na comunicação, ter clareza na linguagem ali e mostrar, eu acho que isso ser tão eficaz, eu acho que o cara hoje tem que desenhar para o cara entender de forma eficaz e imediata o que de fato você está querendo. Talvez esse desenhar seja justamente isso que ele falou. Reunião utiliza outro canal para de comunicação, para ser eficaz, para a pessoa entender e para alcançar o resultado. Porque o assunto comunicação é muito amplo, mas de maneira prática é pensar realmente assim, poxa, quanto mais canais de comunicação eu tiver dentro do meu negócio e mais cada um deles for eficiente, mais realmente eu estou levando o que eu quero levar de comunicação de forma diferente. É que nem eu falei. Você vai comunicar às vezes uma meta do mês no e-mail. Você vai comunicar a mesma meta do mês numa reunião mensal ou semanal. Ou seja, você usa diversos canais para falar a mesma coisa. Por quê? Porque é importante, porque é necessário. Aquele que não lê e-mail vai ver na reunião, aquele que não prestou atenção na reunião vai ler o e-mail.
você está usando diversos canais para falar aquilo que você entende que tem que ser falado, tem que ser relevante e que todos têm que saber. Aí, lógico, né? Envolve também muita preparação do líder com os liderados para ele melhorar a comunicação. Eu já peguei de tudo. Vou dar um exemplo sem citar nomes. Eu já peguei líder que na cabeça dele ele era um bom comunicador. Só que aí você ia conversar com o chefe dele e falou, nossa, o fulano não faz nada do que eu peço. Você ia conversar com os pares dele, nossa, é difícil lidar com o fulano, porque ele não entende. Você ia falar com os liderados dele, o liderado falou assim, não sei o que ele quer com isso ou com aquilo. E na cabeça dele é um excelente comunicador. A ponto de você falar, mas o fulano, teu time aqui, ó, eles mesmos estão citando que não está claro para isso. Mas eu dei um treinamento, fiquei 2 horas com ele, etc e tal. E quer saber? Pode ser que ele deu mesmo o treinamento. Entendeu nada. Mas Só que ninguém entendeu nada. É a questão da linguagem, e comunicação. Agora, entre você comunicar e o outro entender, receber, é outra história. E, de novo, aí é você se desenvolver até com um mecanismo simples. Fez uma reunião, dei um feedback para o liderado sobre um comportamento que eu acho que não é o mais adequado, etc, etc. Uma das formas que você pode fazer, pode repetir para mim do que você entendeu da nossa conversa aqui, do que eu te passei e do que você espera, do que eu espero que você faça daqui em diante? Deixa ele falar. Que de repente ao falar, você bateu tudo, pegou tudo. De repente ao falar uma coisa, não, você não entendeu. Deixa eu te repetir então. Cara, técnica de comunicação. Para ir desenvolvendo. Eu acho que é uma... Talvez no final das contas, até para o líder, né, seja tão importante quanto ter a rotina com os funcionários, talvez seja uma reavaliação do que ele mesmo está fazendo. Né? Porque às vezes fica com esse negócio, fiz tudo certinho, papapá. Será que fez certo na interpretação realmente? Tá entendendo? Será que o que ele fez realmente certo? Se ele não ficar se reavaliando, pode ser que esteja indo para uma cultura totalmente diferente do que ele estava querendo pregar. Exatamente. E aí, lógico, aí o líder se desenvolve. E aí, aquilo que não é fácil no cargo de gestor e de líder, você sempre assumir responsabilidade por tudo, porque no fim do dia, no frigir dos ovos, quem é responsável? Você, cara. Se a turma não entendeu, você tem que puxar a responsabilidade para você e ver como é que você melhora a tua comunicação. É sempre o líder. E é lógico, sempre fazer análise, né? Porque você tem uma equipe de 10 pessoas que reportam diretamente para você. Poxa, se desse time um não entendeu, então assim, é muito provável que se um não entendeu, porque ele tem uma dificuldade de entendimento. Porque os outros 90% entenderam. Agora, não. 70% do teu time não entendeu. Que seja 50%. Tem um probleminha teu aí na comunicação, meu amigo. Porque, então, lógico, também fazer essas análises para não ficar se chicoteando à toa, né? Eu vi que também tu faz essa parte, assim, tu estimula a criação de lideranças, né, na empresa e tudo mais. E para o gestor, qual seria aquelas características que talvez você visse no seu funcionário que você pudesse delegar, pudesse confiar e transformar ele num líder? Existe alguma coisa assim? Esse cara... Ou é uma característica natural? Você fala do liderado ou do líder? Por exemplo, o gestor, o dono, a empresa está crescendo, então ele não vai conseguir absorver aquilo. Então, de repente, ele começa a criar líderes dentro da empresa dele, para que esses líderes comecem a implementar a cultura da empresa. Aí existe alguma característica assim que você vê naquela pessoa, que você pode treiná-lo a ser um líder, alguma coisa do tipo? Tá. De novo, né? Vamos tentar simplificar. Quando fala de ser humano é sempre difícil. É muito difícil. Mas assim, poxa, como é que eu vejo se eu já tenho alguém preparado no meu time para de repente até ser meu braço direito, ser meu substituto caso eu precise, né? Bom, uma das formas de avaliar, a gente até usa essa expressão uma técnica de coaching, que é o M1, M2, M3, M4, que tem a ver com maturidade profissional. Isso base em pesquisa mesmo. Isso é uma analogia muito simples com a evolução do ser humano, bebê, criança, adolescente e adulto. Então, se a gente olhar, fazendo uma imagem, pega a imagem, que você falou, até esqueci. Você falou, parece que hoje mais do que nunca precisamos desenhar. Isso é natural do ser humano, o ser humano entende por imagem. Isso faz parte do mecanismo, não entra no assunto médico aqui, mas o teu processo cerebral de aprendizagem envolve imagem. Quando você por imagem você aprende mais rápido. Imagem, visão, audição. Não, mas imagem em si te traduz tudo. Pois é.
Mas vamos lá. Então você pega lá, bebê, criança, adolescente, adulto, né? É olhar para o time e falar assim, poxa, quando a gente pensa numa criança, qual é a autonomia de uma criança? Nenhuma. Quer dizer, um bebê. Você tem que trocar o bebê, dar banho no bebê, tem que alimentar o bebê. A autonomia dele é zero. O que isso quer dizer? Que você, enquanto pai ou mãe, você tem que fazer tudo por ele, porque ele é um bebê. Não tem autonomia nenhuma. Então você tem que fazer literalmente tudo. Uma criança começa a ter uma autonomia mínima, às vezes já sabe tomar banho sozinho, já sabe se trocar sozinho, às vezes até sabe se alimentar sozinho, mas você, como pai, sabendo que é uma criança, você vai cobrar, você vai continuar disciplinando, vai exigindo, etc, etc. Portanto, é uma autonomia bem limitada, mas já tem uma leve autonomia. Um adolescente já caminha sozinho, tem autonomia total, porém, por ser adolescente, você tem que ficar do lado, chover se está tudo bem. Se não tiver, opa, eu ponho de volta na rota porque é adolescente. Mas já tem autonomia alta. Adulto, autonomia total. Você não precisa ficar cobrando, exigindo, porque é adulto, tá? E aí a gente usa esse termo fazendo essa comparação, pensa que o bebê é o M1, a criança é M2, o adolescente é M3, o adulto é M4, de nível de maturidade. Olha para o time com esse óculos agora. Cara, quem aqui do meu time é adulto, quem é adolescente, quem é criança, quem é bebê ainda? Pela dependência que ele tem em relação a você mesmo. Tipo, não, esse aqui não tem conhecimento, tem pouco conhecimento técnico, o comportamento dele também não tem experiência anterior, é um bebê praticamente do meu time. Tem que fazer tudo por ele, tem que orientar, realmente tem que treinar, etc, etc. E esse aqui? Não, esse aqui, cara, tá mais para adolescente. Ele já caminha sozinho, mas ainda às vezes ele é meio desajustado. Eu tenho que puxar ele, orientar naquele procedimento, naquele serviço, etc. E o fulano? Não, o fulano adulto total. Autonomia total, posso dar na mão dele, vai acontecer, vai fazer, tem maturidade, tem conhecimento, etc, etc, etc. Então isso é uma forma simples de botar esse óculos, olhar para o time para falar assim, que estágio eles estão, porque isso vai definir também tua capacidade de delegar. Você não pode delegar para um bebê, você não pode delegar nada para uma criança, a maioria você não pode. Para um adolescente, você já pode começar a delegar algumas coisas, mas para um adulto, você deveria delegar tudo, por ser adulto. Então, olhar com esse olhar para o time, isso por si só já te mostra também se você tem ou não já um braço direito preparado, ou se eles estão até distantes nesse estágio. Se tiver, o cara tem que preparar. Você não tem que preparar. Ou trazer do mercado alguém preparado. Não tem muito caminho. Traz do mercado, você prepara. Agora, o que faz, né, eles evoluírem é comportamento. Comportamento que vai tornar aquele adulto. Por que ele é adulto? Porque ele amadureceu, ele tem mais conhecimento e, ao mesmo tempo, ele tem os comportamentos de um adulto naquela função. Ele é proativo, ele corre atrás da solução dos problemas. Tudo isso é comportamental. Você fala, nossa, esse é adulto total. O bebê fica lá esperando, não tem autonomia, conhece pouco e, ao mesmo tempo, fica esperando, cair do mundo, não faz nada. É comportamento. Agora, se um vai sair de bebê e chegar adulto, vai depender dele e do comportamento dele. Aí envolve aspectos internos, né? Porque nem todo mundo às vezes quer ser adulto. E aí é comportamental. Porque aí pega o gancho com a segunda pergunta que você fez, assim, como avaliar, né, se vai ser um líder ou não, é nato ou não é. Eu diria assim, pela minha experiência, né, comprovado, para começar que cadeira de gestor de pessoas ou de líder, o que você tem que avaliar é comportamento. Se a pessoa já demonstra os comportamentos para sentar naquela cadeira, para ser gestor de pessoas e para ser líder. Que comportamento? Aí você tem que olhar para o teu negócio, qual é aquela cadeira para avaliar, mas minimamente, poxa, um gestor de pessoas tem que ter uma habilidade de comunicação com o time, tem que ter uma habilidade em resolver problemas, são habilidades comportamentais de qualquer gestor de pessoas. Então, se a pessoa já demonstra aquilo, é sinal que ela está mais preparada para sentar numa cadeira de gestor de pessoas. Se a pessoa não demonstra aquilo, esquece, ela não vai demonstrar porque você promoveu ela para líder. Porque ela não tem aquele comportamento, pelo menos até ali, não demonstra nada. Então é isso que tem que olhar comportamentos quando você for promover alguém ou para ver se está preparado para ser teu braço direito enquanto gestor de pessoas ou líder. Comportamento é o que tem que ser avaliado. Porque você fala, mas e conhecimento técnico importante? Sem dúvida, é importante. Dependendo da cadeira, é importantíssimo. Mas assim, conhecimento técnico você desenvolve, você treina. Comportamento é longo prazo
E às vezes você não vai difícil mudar conseguir... pessoas, né? Por causa disso. Por que é longo prazo? Porque depende dele querer mudar. Às vezes ele não quer mudar. Você está falando de comportamento. Então, assim, você está com uma cadeira de gestor de pessoas aberta na tua empresa. Qual é o único fator que você deveria avaliar se a pessoa está preparada ou não? Avaliar se ela tem os comportamentos que você precisa. Se ela demonstra que já tem isso. Porque dá para avaliar isso por entrevista de seleção, por competência, e avalia. Se ele demonstra, alta chance dele se dar bem naquela função que você tem. Não demonstra nada de comportamentos que você precisa para aquela cadeira. Esquece. Não vai desenvolver. Só que acontece no mercado o oposto. A turma olha a parte técnica, vê se ele tem experiência, se ele já trabalhou, qual é o conhecimento que ele tem. Esquece de olhar o comportamental, aí contrata. Aí o cara começa a patinar, dar problema, porque o cara não tem um comportamental. Aí você fica empurrando com a barriga, tentando apostar, desenvolver. Não, tô com dó, né? Vou deixar aqui 6 meses, 1 ano, porque eu acho que vai dar. Esquece, não vai. Às vezes uma contratação errada dessa perde o crescimento de sua empresa por um período muito alto. Estagna. É o chamado tá com a bola de cimento no calcanhar e você fica puxando. Uma frase interessante que a gente utiliza é contrate caráter e treine habilidades, que aí você consegue aí Que está relacionado a isso. a ver essa questão do comportamento. Pessoal, a gente teve uma aula aqui com o Rafael aqui. Imagina, Poxa, uma excelente, troca velho. muito boa. Aqui eu acho que a gente poderia passar aqui uma noite que ia tirar dessa enciclopédia aqui um conhecimento assim vasto. Mas é excelente. Realmente, assim, é muita coisa que acho que todo gestor tinha que ter noção. E Exato. eu acho que o principal que eu tive aqui dessa conversa, que eu acho que todo gestor tem que olhar para si e se entender. Se você não se entender, é muito difícil de você conseguir entender a cultura de sua empresa. Porque se você não souber suas características, suas fortalezas, suas deficiências, seus erros, você jamais vai conseguir guiar a sua empresa para o local que você quer. Construir a cultura. Justamente, construir a cultura. Acho que construir a talvez, isso na minha percepção, talvez foi o melhor insight que eu coloquei hoje aqui, mas foi sensacional. Show. Rafael, eu queria agradecer do fundo do coração você ter nos oportunizado com sua presença aqui e ter oferecido esse pequeno grão do seu conhecimento aqui para a gente. Mas a gente também precisa dividir esse conhecimento. Fala aqui para o pessoal como é que a gente pode, como é que o pessoal pode entrar em contato com você. Deixa aí teus arrobas, teus endereços aí para o pessoal entrar em contato e poder usufruir dessa sapiência, né? Imagina. Todo mundo tem... literalmente. Assim, a gente sempre tem algo a compartilhar. É fato. O Fala Doutor, porque o sabido doutor. aqui é você. Não, sabido e todos aqui são sabidos em alguma coisa. Exatamente. Né? Então, e é isso que a gente tem que valorizar mesmo numa equipe. Independente da tua posição de líder ou liderar, sempre você tem algo a aprender com aquele que está no teu time ali. Então vai botar um pouquinho também esse chapéu ali tira o orgulho, tira a vaidade da cadeira que você está e saiba sempre aprender com todo mundo do time, que faz toda a diferença. E aqui, poxa, todos vocês também têm um baita conhecimento. Eu que agradeço, obrigado achei muito legal o podcast, o papo aqui foi ótimo. Para quem eventualmente queira saber do canal, muito simples, eu tenho um canal no Instagram, que é o rafael.decarvalho, ou seja, @rafael.decarvalho, meu Insta. Se quiser conversar comigo pelo Insta, é só me mandar uma mensagem direto, vai conversar direto comigo, sempre acessível. Tenho também um site, que aí eu falo ali da cultura empresarial lucrativa, que é a base de todo o método que eu uso hoje com os donos de negócio. Dentro da consultoria, meu principal trabalho hoje, que é inclusive o trabalho que a gente veio fazer aqui, né? Eu ajudar, né, aqueles donos de negócio que estão numa determinada fase a realmente ele ter uma cultura forte, por meio de um método que eu chamo de cultura empresarial lucrativa. Empresarial, no ponto de vista de preparar aquele dono de negócio, Antônio, a ser gestor do próprio negócio, a ser CEO do próprio negócio. Que isso é um aspecto que envolve mentalidade. Ele, até aquele momento, ele sempre foi empreendedor e é merecido isso. Mas ele precisa começar a ser empresário do próprio negócio, ser CEO do próprio negócio, aprender novas habilidades, né? Isso tem a ver com o empresarial. E o lucrativo, por aquilo que a gente já falou aqui, né? Que cultura está diretamente relacionada a lucro. Por isso que eu cunhei, inclusive, o nome do método como cultura empresarial lucrativa. E aí o site leva o mesmo nome. O site leva o nome de www.rafael com PH também, decarvalho.com.br. Mas o Instagram é o mais simples, tá? A turma pode acessar, me contacta direto lá.
Uma salva de palmas aqui pro mestre Rafael. Adoro apertar esses botãozinhos. Agradeço demais por sua vinda. Pessoal, vai estar na descrição do vídeo aí. Qualquer coisa, segue o rapaz lá, segue. O cara é fantástico, certo? Muito obrigado, uma boa noite. Beijo, meus amigos. Uou!